Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E eu convido você já a deixar o seu like para ajudar o canal, né, engajar o canal. E também se inscreve no canal, aqui embaixo, inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquela força aí, né? E também deixa o seu comentário, o que você acha da reflexão. Gesta, sobre o que você acha que é legal falar aqui sobre a história da igreja, que a gente está esquecendo. Quer falar do tema que você ia debater com o padre? Boa ideia, né? Já que você disse, eu vou fazer um resumo aqui, né? Porque senão seria muita coisa, preparei material para vários debates, na verdade, sobre isso. Mas, bom, vou fazer um aparato bíblico. Aliás, não, vou fazer melhor. Eu vou citar aqui os historiadores católicos, porque uma coisa é a apologética católica de internet, né? Outra coisa muito diferente é aquilo que os historiadores católicos, pessoas mais gabaritadas, acadêmicos, falam sobre isso. E olha aqui, por exemplo, o Raymond Brown, que é um padre sacerdote católico, ele também é historiador muito reconhecido, ele foi considerado o maior teólogo católico do século passado, dentre os norte-americanos. E ele tem uns livros dele, inclusive, veio com o imprimatur da igreja, garantindo que estão livres de erros teológicos. E olha o que ele vai afirmar, por exemplo, no livro de 101 respostas a 101 questões sobre a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: obviamente, os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia, por Orígenes também vai falar de Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Paul Johnson, no livro dele, A História do Cristianismo, é outro historiador muito conceituado, gosto muito dele também. Ele vai dizer, com efeito, provavelmente, o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotério, que governou ali de 166 a 174. Antes disso, Roma era governada por um grupo de presbíteros, porque, aliás, é importante contextualizar isso, que, biblicamente, bispo, presbítero e pastor era a mesma coisa na igreja primitiva, né? Você vai ter Atos. Eu vou me lembrar agora o capítulo, acho que Atos 17, mas pode ser que esteja enganado, que Paulo vai reunir os presbíteros da cidade de Éfeso, vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja de Deus, mostrando que pastor, bispo e presbítero, na verdade, eram o mesmo cargo, e assim foi no começo da igreja. Aí, por exemplo, você vai ter o Richard McBride, ele vai dizer o seguinte: fontes primitivas, incluindo Eusébio, reivindicam que Lino ocupou o cargo por cerca de 12 anos, mas elas não são claras sobre as datas exatas ou seu papel pastoral e autoridade. Deve ser lembrado que, ao contrário da piedosa crença católica, a estrutura episcopal monárquica de governo da igreja, também conhecida como episcopado monárquico, em que cada diocese era liderada por um único bispo, ainda não existia em Roma nesse tempo. Isso a gente consegue ver, por exemplo, nas cartas de Inácio, né? Inácio de Antioquia, ele vai escrever 7 cartas às 7 igrejas e todas elas ele vai mencionar para seguir, submetam-se ao bispo, presbítero e aos diáconos. Ou seja, ele vai seguir essa lógica, né, das três cargos. O bispo local, que era o que estava a maior autoridade ali naquela igreja, abaixo dele tinha os presbíteros e abaixo dele tinha os diáconos. Na carta a Roma, é a única igreja onde ele não vai mencionar em momento nenhum a presença do bispo ali naquela igreja, né? Ele menciona 2 vezes em cada uma das outras cartas, e justamente na carta à igreja de Roma, ele não menciona bispo nenhum. Por quê? Porque aquela comunidade não tinha bispo, ela era governada por um grupo de presbíteros. Uma pausa aqui, já que você preparou isso aí para um debate, e no debate você não ia ter falado tudo de uma vez, mas é o seguinte: a igreja romana, ela gosta de afirmar que o Pedro, ele passou anos lá em Roma, tipo 15 anos, alguns falam um pouco mais, 20 anos. 25, na verdade. 25 anos, tal, em Roma, tal. Isso é possível do ponto de vista da cronologia, levando em conta os fatos bíblicos, porque você tem Pedro se encontrando 14 anos depois da sua conversão com Paulo se encontrando 14 anos depois da sua conversão com Pedro. O concílio lá de Atos 15, o Pedro tá junto. Sim. Vários momentos do Novo Testamento tem o Pedro ali em Jerusalém e não lá em Roma. Como que a gente entende? Tem muita coisa na Bíblia sobre isso, só que eu vou resumir bastante, senão vai ficar muito longo aqui, né? Eu vou falar meia hora tranquilamente só sobre essas questões. Eu vou falar só dos mais importantes, as evidências mais fortes. Paulo vai escrever em cerca de 58, 59 depois de Cristo a carta dele aos Romanos. Teoricamente, para Pedro tá lá já há décadas, né? Se realmente ele ficou 25 anos lá.
Mas aí, no final da carta, além de não mencionar Pedro em momento nenhum da carta, ele vai, no final da carta, o último capítulo, capítulo 16, ele vai saudar nominalmente 27 pessoas em Roma. Você pensa, Pedro não apenas é o chefe da igreja de Roma, como o Papa é o chefe da igreja inteira. Então ele, obviamente, seria o primeiro a ser mencionado, com muita pompa, com muita ênfase. No entanto, ele vai citar 27 pessoas, entre elas nomes como Epêneto, Ampilato, Estaques, Aristóbulo, Herodião, Trifena e Trifose, Pérside, Rufo, a mãe do Rufo, o Assíncrito, o Flegonte, o Patrobras, não confundir com o Petrobras, é Patrobras, o Filólogo, o Nereu, a irmã do Nereu e justamente o Papa infalível que governa sobre toda a igreja, ele não menciona na carta aos romanos, né? Então, a sogra. Exato, isso até a sogra. Tá aí uma dica pra quem tá, sei lá, a mulher tá gestante aí, tá querendo um nome pra criança, tem vários nomes aí. Flegonte. Trífona e Trifona. É só ir lá em Romanos 16 e escolhe lá. Escolhe lá. Mas não tem Pedro, né? Voltando. Não tem Pedro. E aí nas cartas que Paulo vai escrever na prisão, isso ele já estava em Roma, né? Você vê aqui em Atos 26, a 28. Ele vai chegar em Roma, isso aí por volta de 62. E, mais uma vez, ele vai reunir... Vale a pena até ler esse texto, deixa eu ver se separei esse texto aqui, porque aqui, quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Eles responderam, não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa de mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra essa seita. Então vamos contextualizar aqui. Paulo chega em Roma em 62 depois de Cristo, quando Pedro já estaria lá pelo menos uns 15, 20 anos lá em Roma, certo? Teoricamente, de acordo com a tradição deles. Aí ele chega lá e reúne os líderes dos judeus. Os líderes, não era pessoa qualquer, não era leigo qualquer. E esses líderes, aparentemente, mal sabiam direito o que era o cristianismo. Porque eles falam, a gente quer ouvir da sua parte, porque por todo lugar tem gente falando disso. Peraí, o cristianismo, o centro do cristianismo era justamente Roma nessa época, de acordo com eles. Né? Então como é que eles não sabiam direito o que era o cristianismo? Aí continua. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado. Ida em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, eles testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e dos profetas. Ou seja, Paulo precisou explicar para eles o reino de Deus e testemunhar o reino de Deus. Por quê? Porque aparentemente não tinha um Papa infalível lá nesse lugar, nessa época, né? E aí nas cartas que Paulo vai escrever da prisão, isso que é mais interessante, porque ele vai mencionar nominalmente várias pessoas que estavam com ele lá em Roma, vários parceiros dele lá em Roma, e nenhuma vez ele menciona Pedro. Filemon, por exemplo, ele vai dizer, Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Inclusive alguns deles foram mencionados na carta aos Romanos mesmo, né? Meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Ele menciona 5 nomes, não menciona Pedro. Em Filipenses ele menciona apenas os do Palácio de César, não menciona nada específico. Em Colossenses, vou resumir a citação que é muito longa, mas ele vai mencionar Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, não Cristo, Jesus chamado justo. E ele vai dizer que são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Sendo que Pedro, ele é chamado de apóstolo dos circuncisos, né, da circuncisão. E ele fala que é o único, aqueles lá. Né? Então, obviamente, descarta Pedro. Além disso, ele também menciona Epáfras, Lucas e Demas, e não menciona Pedro. E, por fim, na segunda carta a Timóteo, 4, 9 a 12, 21, 22, ele vai dizer, procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando deste mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque é minha última hora no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, procure vir antes do inverno. Êubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviem-lhes saudações. O Senhor esteja com todos nós. Então, aqui vamos contextualizar. Uma das desculpas... E aí ele está em Roma, né? Exato. Não, todas essas cartas aí ele escreveu de Roma. Todas que eu acabei de mencionar. E essa é a última, né? Exato. Então, quer dizer... E que é interessante. Uma das desculpas que eu vejo, alguns apologistas de internet darem, é que Paulo não mencionava Pedro porque Pedro estava em viagem. Então, toda hora Pedro estava viajando e, coincidentemente, nunca era na época. Nunca batia, né? O CEO da igreja. Exato. Só que o que é interessante é que aqui Paulo vai mencionar não apenas os que estavam com ele, mas os que saíram de viagem ou que abandonaram ele. E, inclusive, o porquê, né? Para onde eles foram e tudo mais. Ele também não menciona Pedro, mesmo quando ele menciona aqueles que foram para outros lugares. Então, é muito interessante notar que, assim, claramente, Pedro não estava em Roma nesse período. Então, se Pedro chegou em Roma, teria que ser nos últimos, talvez no último ano mesmo, para ser martirizado. Igual aconteceu, por exemplo, com Inácio, que era bispo de Antioquia, mas no final da vida dele ele é transferido para Roma, que é o lugar onde ele ia ser martirizado, né, por férias no estádio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis do Católico. Meus queridos e amados irmãos,
por que é que os protestantes negam tanto a estadia de Pedro em Roma? Porque nós podemos ver nitidamente que a carta de São Pedro, a primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, no finalzinho, na sua saudação, a partir do versículo 12, São Pedro vai dizer que ele saúda, né, a outra eleita, a igreja a qual ele escrevia a carta, ou seja, no início da carta, no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer a quem ele escreve, né? Veja, bem interessante. De Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos escolhidos que residem na dispersão do povo, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitina, eleitos pelo desígnio de Deus Pai, pela consagração do Espírito, para se submeterem a Jesus Cristo e serem aspergidos com seu sangue. A vós, graça e paz abundantemente. Então, São Pedro faz a sua saudação dizendo para quem ele escreveu. Ele escreveu para os escolhidos ou os eleitos que residem na dispersão do ponto. Ele vai dizer alguns locais. Então, Pedro está escrevendo para esse pessoal aí, para essas igrejas, essas comunidades. E por isso, como não tem um endereço específico, fica como uma carta católica, uma carta que serve para todas as igrejas, né? Claro que as demais cartas, as de Paulo e todas elas, por exemplo, a carta aos Coríntios, a carta aos Romanos, serve para todas as igrejas no mundo inteiro hoje. Porém, tinha um endereço específico, né? Por exemplo, as 7 cartas do Apocalipse tinham um endereço específico, Éfeso, né, Tessalônica e assim sucessivamente. E no final da carta, né, 2 coisas importantes, o início da carta e o final da carta. No final da carta, São Pedro vai dizer assim, lá no finalzinho, no versículo 13, vai dizer: saúda-vos a comunidade dos escolhidos de Babilônia e também meu filho Marcos. Então, Pedro, quando diz aqui vos saúda, né? Veja, vos saúda a comunidade dos escolhidos de Babilônia. Quando Pedro vai dizer vos saúda a comunidade escolhida de Babilônia, Pedro está falando aqui nitidamente de Roma. Por quê? Porque Roma era conhecida naquele período dentre os cristãos como sendo Babilônia. Por quê? Porque Babilônia era uma imagem do politeísmo, da depravação, da prostituição, de tudo que você pudesse imaginar o Império de Babilônia era. Os protestantes insistem em querer dizer que não é Roma. Veja, na Bíblia NVI protestante, uma Bíblia de estudo protestante, né? NVI, que significa Nova Versão Internacional. No rodapé dessa Bíblia, 1 Pedro 5,13, vai dizer assim: aquele que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, e também Marcos, meu filho. Nessa Bíblia, eu estou com ela em mãos aqui, eu estou com a edição, livro, né, texto físico, não é em PDF, não é em site, não, na mão. Aqui tem um rodapé dessa Bíblia. Quando Pedro diz aquele que está em Babilônia, em cima da palavra Babilônia existe uma letrinha, não sei se vai dar para você ver, né? Cadê Babilônia? Aqui onde está meu dedo, tá vendo? Tem um B aqui em cima, a palavra Babilônia tem um B. Em cima dessa palavra Babilônia tem uma letrinha B. E aqui eu vou para o rodapé da Bíblia. Ele vai dizer assim, ó: muito provável, veja, muito provável Roma. Está dizendo que muito provável Roma. Claro que a Bíblia protestante, quando a Igreja Católica diz que Pedro, Jesus funda a igreja ali em Pedro,
as pessoas vão dizer, não, Pedro não tinha como ser. Vamos esquecer essa questão da fundação da igreja. Aí para nós católicos, Pedro é o primeiro papa, o primeiro líder da igreja, o cabeça do colégio apostólico, aquele que está à frente da igreja que nasce. Isso é nítido. Negar isso é negar todas as escrituras. É como que você dissesse assim, eu não quero saber das tuas palavras, Jesus. Eu não quero saber. O que importa é o que eu entendo aqui do texto e acabou. Tuas palavras não importam, né? Não importa que Jesus deu as chaves a Pedro, não importa que Jesus disse a Pedro, Pedro, eu orei por ti, para que tua fé não se desfaleça, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Não importa que Jesus, lá em João capítulo 21, né? Capítulo 21, versículo 15, não importa que Jesus disse a Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, Jesus, como sendo bom pastor, dá o pastoreio da sua igreja a Pedro. Não importa que lá no capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 42, quando André apresenta Pedro a Jesus, Jesus olha para Pedro e diz assim, tu és Simão, a partir de hoje chamar-te-ás Kefas, que quer dizer pedra. Nada disso importa, nada disso importa. Não importa que todos os autores sagrados, né, Mateus, Marcos, Lucas, todos eles, quando vão escrever sobre a lista dos apóstolos, colocam Pedro como sendo o primeiro da lista, encabeçando a lista, mesmo sem Pedro ter sido o primeiro discípulo a ser chamado. Nada disso importa. O que importa é negar. Por quê? Porque se eu disser que Pedro esteve em Roma, que Pedro fundou a comunidade de Roma como Santo Irineu de Leão, está aqui, eu não vou pegar não. Está aqui, a patrística. Santo Irineu de Leão vai dizer que Pedro e Paulo, enquanto evangelizavam em Roma, os apóstolos Mateus e João escreveram o seu evangelho, e Marcos e Lucas também escreveram o seu evangelho. E ali eles fundavam a comunidade de Roma. Santo Irineu vai dizer isso, eles fundavam a comunidade de Roma, ou seja, a diocese de Roma, né, da qual o bispo de Roma, hoje o Papa Francisco, é bispo da Igreja Universal, ou seja, da Igreja do mundo inteiro. É bispo de Roma, mas tem jurisdição sobre toda a Igreja do mundo inteiro. Aí aqui ele diz, no rodapé, muito provável que seja Roma, né? Muito provável. Babilônia aqui, que Pedro está escrevendo a carta, muito provável que seja Roma. Aí você vai lá para a explicação do rodapé da Bíblia, né? Capítulo 5, versículo 13 da primeira carta, ele vai dizer assim, Babilônia. Aí ele manda ver introdução, local de composição, né? O local de composição da carta. Aí a gente vai aqui para a introdução, né? No local de composição da carta, está aqui, lugar de composição da carta. Veja, né? Aqui, ó, lugar de composição dessa carta. Aí vejam a pirueta para negar que Pedro estava em Roma, né? Veja. Em 5, versículo 13, né, aqui no lugar da composição, na introdução da carta, né, lugar da composição. Em 5,13, Pedro mostra que estava na Babilônia, quando escreveu primeiro Pedro, a primeira carta de Pedro. Entre as interpretações apresentadas, ele teria escrito, aí, primeiro lugar, na Babilônia egípcia, um posto militar. Segundo lugar, na Babilônia Mesopotâmia, né, da Mesopotâmia, segundo lugar. Terceiro lugar, em Jerusalém. E quarto lugar, em Roma. Por que não se coloca em primeiro lugar em Roma? Por que não se tem Babilônia como sendo Roma em primeiro lugar? Aí colocam aqui no finalzinho aqui. É bem possível que Pedro esteja empregando o nome Babilônia simbolicamente, como no livro de Apocalipse. Ver notas em Apocalipse 17, versículo 9 e 10. A tradição vincula Pedro, na parte final de sua vida, a Roma. Veja, a tradição vincula Pedro, na parte final de sua vida, a Roma. E certamente, para alguns escritores antigos, a redação da carta se deu ali. Entretanto, sabemos que a Babilônia existia no século I depois de Cristo. Então veja, estão apelando para a Babilônia, cidade verdadeira Babilônia, né? Não simbólica, sendo Roma aqui. Estão apelando aqui
para que, veja, e certamente, entretanto, sabe-se que a Babilônia existia no século I depois de Cristo, como cidade pequena à beira do Eufrates. Além disso, vemos que não é provas de o termo Babilônia ser usada como figura, né, de Roma antes da redação de Apocalipse. Aí, só porque João deixa claríssimo que Babilônia é Roma, né? João vai deixar isso claro, e todos os autores, ou pelo menos a maioria dos autores, vão dizer que Babilônia, que João escreve ali por volta do ano 95, é Roma, a Babilônia. Aí, infelizmente, eles vão dizer, não é. É a Babilônia ainda que existia no século I depois de Cristo, como cidade pequena à beira do Eufrates. Aí, né? Além disso, vemos que não há provas de o termo Babilônia ser usado como figura de Roma antes da redação de Apocalipse 95 depois de Cristo. 2. O contexto de 5,13 não é de modo algum figurado nem enigmático. Ou seja, estão dizendo que São Pedro só usaria a expressão simbolicamente Babilônia como símbolo de Roma se fosse um livro apocalíptico, se fosse um livro mítico, se fosse um livro numa linguagem apocalíptica. Não, meu querido. São Pedro escreve a sua carta totalmente de maneira normal, podemos assim dizer, mas no finalzinho ele vai especificar de onde ele está, de Babilônia. Ou seja, ele estava em Roma. Só que como Pedro era, entre aspas, fugitivo, porque estava sendo perseguido e queria ser morto, e inclusive, aonde foi que Pedro morreu? Aonde foi o martírio de Pedro? São Pedro morreu onde? Me diga, aonde foi que São Pedro morreu? No Japão? Em Jerusalém? São Pedro morre em Roma e é crucificado como seu mestre. Aí diz, eu não sou digno de morrer como ele. E por isso pede para que o crucifiquem de cabeça para baixo, né? Então, meus irmãos, negar isso é negar a veracidade das Escrituras, é negar Jesus Cristo, é negar o sangue dos apóstolos, que Flávio Josefo vai dizer que é semente de novos cristãos, é negar todo o trabalho, todo o sacrifício por amor a Jesus e a sua igreja que os apóstolos fizeram. Negar isso é ir contra a verdade. Não tem como negar. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.